Olá, senhoras e senhores, começando agora o nosso primeiro podcast Fala Industrial, uma conversa produtiva, e hoje nós estamos com uma figura ilustre, o Leandro Gontijo, da Cervejaria Gontes. Opa, Diego, muito obrigado por me receber. Muito feliz de estar aqui no primeiro episódio. Muito legal, Leandro. Eu que agradeço a sua presença e principalmente por conhecer um pouco mais sobre a sua indústria, a Cervejaria Gontes, que fica aqui em Braslândia, no DF. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, cara, eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua história. Claro. Bom dia a todos aqui que estão nos observando. A Cervejaria Gontes nasceu de um presente de Dia dos Pais. Eu conheci o mundo de cerveja artesanais um pouco antes do meu pai, que ele era o cervejeiro mais classicudo aí, ele bebia Skol. Bebia Skol pra caramba. E achava que cerveja era isso, né? Muita gente tem esse pensamento. Que cerveja é só cerveja, então tanto faz o que for. Então ele tinha muito esse pensamento. E eu comecei introduzindo para ele cervejas especiais do mundo inteiro. Ia comprando aquelas latinhas de 30, 40 reais, ia trazendo tudo que eu podia. Até que eu percebi que, além de ser muito caro, essa brincadeira, o meu pai também tinha muito costume. Ele é cozinheiro, então ele fazia toda a comida, ele gosta de fazer, ele é marceneiro, constrói tudo que ele pode. Hoje ele é do tipo que gosta de fazer as suas próprias coisas. Então, tendo essa coisa, eu vi um anúncio no Facebook, olha só, porque tem muito tempo já. Um anúncio no Facebook falando assim, faça sua cerveja em casa, kit de fazer cerveja em casa e não sei o quê. Que legal. Cara, cliquei, comprei, chegou, era um kit com a panela de 50 litros. Juntei com meu pai e falei, vamos começar a fazer a cerveja? Ele adorou. E aí a gente entrou num procedimento onde a gente fazia todo fim de semana. A gente tomava a cerveja passada e fazia uma nova cerveja. Então ficava nesse ciclo. O que a gente foi melhorando esse equipamento, né? Quem é do mundo de cerveja artesanal tem muito disso, principalmente a caseira. Ele começa a investir muito nesse equipamento, começa a virar um hobby caro. Você começa a colocar coisas novas, melhorar o processo e o rendimento desse pequeno ali, você está fazendo pequeno. Só que a gente estava melhorando todo esse procedimento, melhorando o rendimento, conseguindo fazer mais cerveja e estava começando a faltar cerveja, que era o contrário, né? Poxa, entramos nisso para fazer cerveja pra gente. E começamos a fazer mais cerveja. E não sobrava pra gente, que coisa doida, né? Aí a gente percebeu que a gente estava vendendo, sem rótulo, sem divulgação, sem nenhum tipo de coisa, muita cerveja já. E isso despertou um interesse na gente, onde fomos olhar o mercado, estudar. A gente era um caseiro, né? Eu não desenvolvia receita, eu copiava dos outros, inventava alguma coisinha, outra ali. E me profissionalizei nessa área. Então, fui fazer cursos lá no Sul, fiz curso de sommelier, curso de produção cervejeira. Vi que o mercado de cerveja artesanal no Brasil é muito pequeno. E em Brasília ainda era ovulatório, era muito pequeno ainda, né? Não tinha desenvolvimento quase nenhum. E decidimos investir nessa área. Foi quando a gente abriu o nosso CNPJ e fomos comprar os equipamentos e começar a desenvolver as próprias receitas. E tocamos daí, né? O detalhe que teve foi porque a gente começou na pandemia. Então, a gente teve dois contextos muito diferentes pra gente. Porque a gente abriu com essa pompa toda de ser cerveja especial, artesanal, e acabamos trabalhando muito com o mercado grande mesmo durante muito tempo, dentro de mercados, atacadistas, para poder suprir uma demanda de pandemia. Então, a gente se adequou a esse mercado, esse contexto, porque a gente abriu bem no contexto de pandemia, e migramos novamente para esse lado artesanal agora, depois que reabriu as portas. Então, eu digo que a gente renasceu ali em 2022, que quando começou a ter festas novamente e todo mundo teve coragem de novo de fazer festas e estavam procurando experiências diferentes, que é isso que a cerveja artesanal traz muito. Cara, você passou um momento da pandemia bem legal, que você passou num vínculo muito junto com seu pai, e essas histórias vão ficar marcadas assim pro resto da vida, né? De você construir de um hobby virar hoje o seu produto principal. Isso é muito legal, cara. Com certeza. Como foi um hobby que cresceu, empresa familiar, porque a cervejaria Gontes vem de Gontijo, né? Seu Explicando sobrenome. isso. É o sobrenome. Então, a gente sempre fez isso bem familiar. Ainda toco lá, meu pai participa muito. Meu irmão está entrando também com outros produtos que ele busca. Então, a gente sempre trouxe bem para dentro de casa, da família, nossa família Gontijo. E a gente busca sempre trazer esse conforto. Eu falo que as cervejas da Cervejaria Gontes são focadas para o público consumidor, como eu já fui consumidor. Então, a gente sempre pega estilos diferentes e tudo, onde eu trabalho uma bebilidade, uma facilidade de beber essa cerveja muito interessante. Inclusive, Diego, trouxe umas aqui hoje pra gente consumir. Você tá brincando.
Que isso, tô brincando. Vou deixar até minha água de lado aqui agora. Poxa vida, aí brilhou, pessoal. Vou deixar minha água de lado aqui e vou abrir, então. Boa, vamos fazer junto aqui, então? Bora agora. Caramba! Pessoal, essa daqui é a Ostera de Strawberry. Isso é o famoso chopp de morango de Braslândia. Morango de Braslândia, viu? Não é qualquer morango não, viu? É morango daqui do DF. Bora lá? Bora. Opa! Caramba, olha só. Meu Deus. E essa aqui que eu tô tomando é a nossa Munich Helles. É um estilo de lager também, igual o pessoal conhece muito, as Pilsen Lager, que todo mundo consome aí em grandes volumes. Só que é um estilo mais alemão. O pessoal consome muito essa cerveja na Oktoberfest, lá da Alemanha. Oktoberfest? Isso. Cara, antes de dar o primeiro gole aqui, eu vou brindar, mas vou falar da cor rosada dessa cerveja. E, cara, daqui a pouco eu vou falar do sabor, que eu não conheço, tá, pessoal? Tenta sentir o E aroma aí? dela também, que é bem legal. Bem frutado, né, cara? Nossa, que delícia. Vambora? Saúde? Então, saúde, quinta-feira, né? Ó, de manhã cedo. Nossa, que delícia. Muito, muito boa cerveja. E Consegue da descrever onde- ela para os nossos ouvintes? Então, eu senti como eu falei, assim como o olfato, eu senti o gosto mais frutado. Ela não é uma cerveja forte, ela é uma cerveja leve. Agrada muito na entrada e principalmente com sobremesas. Agora, quem gostaria de beber muito, eu acho que o público feminino gosta muito dessa cerveja. Eu tô errado? Não, tá 100% correto. Eu tenho, inclusive, uma estatística bem esquisita. A maioria dos nossos seguidores hoje nas nossas redes sociais é de um público feminino. Caramba! E eu dou muito crédito disso justamente a essa cerveja, que é bem pensada, atende bem esse público feminino, porque ela lembra bem um drinkzinho, né? Você vê que ela é bem Uhum. leve, igual você passou. Ela tem um dulçor, ela não é amarga, igual as cervejas normais, que as pessoas conhecem mais, né, no mercado. E tem esse toque de morango bem marcante. Então a pessoa fica ali naquela meio que lembra um vinho rosé, tinha aquela bebidinha que todo mundo gostava quando era criança, Keep Cooler, que falava que não tinha álcool, mas tem. Sei. Keep Cooler, que lembra um vinhozinho branco e tal. Então ela casa muito bem para esse tipo de público, onde eles buscam esse drinkzinho, essa coisa mais diferente do que é o costume da cerveja. Ela atende também o pessoal da cerveja porque ela tem essa lembrança, né? Você vê que quando você bebe ainda é um chopp. Não... Ainda é um chopp. ainda é um chopp. Só que é esse chopp com essa finalização mais doce, morango, frutada. Então traz muito desses elementos porque a pessoa gosta bastante. Essa cerveja já existia, a fórmula dessa cerveja já existia? Ou é uma criação da Gontz, é uma adaptação da Gontz? Me conta um pouco mais sobre isso. Eu diria que é mais uma adaptação. O que que acontece? A gente tem muitas... O estilo que ela casaria até bem é o fruit beer que a gente fala, que é nada mais do que você colocar fruta na cerveja. Certo. O que que acontece? O normal, até a mais conhecida hoje, é a de vinho. O chopp de vinho é bem Chopp de conhecido. vinho bem conhecido, muito famoso no sul, em festas ligadas ao sul aqui tem bastante dela. E ele é o normal disso, de você colocar o suco de uva junto com a cerveja e fazendo esse casamento. A do morango veio a nossa ideia, para poder atender justamente a festa do morango de Braslândia. Quando a gente teve o nosso primeiro convite para participar lá, a gente pensou em ter um produto próprio para lá, porque todo mundo vai lá buscando coisas de morango. Então, conhecendo já uma formulação para de vinho, a gente decidiu adaptar o nosso gosto de morango. Claro que assim, é muito fácil então. Então, se eu pegar uma cerveja agora e tacar um chopp de morango, vai dar certo? Ou um suco de morango? Cara, pode dar. A gente chegou numa formulação depois de um estudo. Inclusive, essa calda do morango que a gente usa não é uma calda que eu fui ali, comprei um suquinho de... Um aroma, um aroma, um nada. uma essência. Não, eu cozinho essa calda, então. Então, é uma calda caseira hoje que a gente faz. É morango mesmo. Morango mesmo. Morango de Braslândia, que eu compro da Braslândia região. mesmo. A gente cozinha ele, faz um procedimento para poder ele ganhar mais corpo, né? Você engrossar um pouquinho, Legal. porque morango tem muita água. Então, a gente tira um pouquinho dessa água, engrossa esse corpo e faz uma dosagem certinha na nossa cerveja, que também a base é da nossa cerveja, que faz com que ele case bem. A ideia é ter essa propriedade como o chopp, igual eu falei, mas trazendo essa ideia de morango junto, esse adocicado. Então, é um produto bem diferente, assim, do que as pessoas têm o costume. E respeita um pouco ainda dessa área aí de fruit beer que a gente estava mencionando anteriormente. Cara, eu falo com propriedade. Minha esposa não bebe. Não bebe. De vez em quando ela toma um champanhe, um rosé, alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que ela vai experimentar e ela vai gostar dessa cerveja de morango, porque agrada paladares assim, até mesmo que não gostam de cerveja. Perfeitamente. Muito bom, parabéns. Eu tenho muitas cervejas onde as pessoas falam assim, nossa, eu nem bebo cerveja e tô bebendo sua cerveja. É aquilo que eu falei, é a adaptação de um produto
entendendo o gosto do brasileiro, e eu falo até mais aqui, mais da nossa América do Sul, onde as pessoas têm um gosto peculiar. Se você for comparar, claro que na Europa, por exemplo, tem vários estilos de pessoas lá que bebem estilos de cerveja diferentes, inclusive isso é um reflexo de lá. É uma variedade grande de estilos que tem lá. Uhum. Trazendo elas para cá, eu acredito que o jeito que nós adaptamos é justamente para atender esse público, onde eles têm gostos mais peculiares e somos focados justamente em atender esse tipo de público. É a famosa Bebilidade. bebilidade. É, o termo em português fica meio ruinzinho, é drinkability. Bebilidade, pessoal. Anota essa palavra, porque se você não gosta de cerveja, vou te falar para você experimentar aqui o chopp de morango de Braslândia, que vai gostar, tá? Muito bom. Agora, para chegar nessa técnica de você criar um chopp de morango que antes não existia, de você conseguir uma perfeição no sabor, na aceitação do público, e isso virar industrial, tem todo um processo anterior da indústria que precisa. Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo até chegar nessa perfeição de conseguir criar uma coisa com excelência? Então, é uma capacitação mesmo. O que acontece? Eu, na verdade, sou formado em engenheiro. Então, eu tive muito gosto por processo. Todo mundo que estuda engenharia geralmente pega muito dessa parte, né? Você acaba entendendo muito sobre processos. Então, tudo você consegue processualizar e colocar de uma forma técnica, né? Quando a gente entrou nesse mundo da cerveja, não era o processo, né? A gente pegava igual receitinha que você pega de bolo da internet. Como eu vou fazer um bolinho de cenoura? Você pesquisa, aparecia aquilo lá. Bolo de A cenoura, gente copiava e fazia bonitinho. Mas isso aí não é o suficiente para você se destacar como uma cervejaria, porque você está basicamente copiando os outros. Quando a gente foi começar os nossos estudos, a primeira coisa que procuramos foi justamente entender a interação de todos os ingredientes. Porque fazer cerveja, eu comparo muito com cozinhar mesmo, gastronomia normal de comida. É muito técnico, né, cara? É técnico, mas quando química. o que o grande chefe tem de diferença para você fazendo sua comida em casa? Ele entende a função dos ingredientes. Ele entende o que ele consegue agregar com cada ingrediente. Então, o desenvolvimento vem do momento em que você entende. Cara, se eu sei o que esse malte, esse lúpulo, o que esse fermento vai fazer, o que a combinação deles pode chegar. Cara, às vezes pode dar uma coisa ruim também, tá? Não existe 100% a prova de erros. Mas entendendo como funcionam os ingredientes e trabalhando já com eles, estamos no ramo aí há 5 anos, então eu consigo desenvolver produtos, geralmente, já com uma base bem sólida. O que acontece? Vamos trazer uma cerveja igual de morango. Entendendo o que eu quero trazer de morango nela, o que o morango vai me trazer de qualidade. Vou fazendo dosagens, entendendo a cerveja que eu estou usando de base, o que eu vou fazer de base para essa cerveja. E o casamento desses ingredientes, o que pode aparecer de lúpulo, o que não pode, o que pode ter de amargor, o que não pode, o que pode ter da base para poder casar com isso, os sais que tem nela, você consegue desenvolver esse produto. Então, o estudo é muito importante para uma pessoa que começa na cerveja. Cara, muito legal você fazer sua cerveja, todo mundo, isso eu falo, para começar, você pode pegar hoje na sua casa com sua panelinha que você cozinha seu feijão ali, abrir, comprar uns malte moído numa brew shop e fazer sua primeira cerveja. Isso não tem problema, é legal. Você vai ter uma experiência de fazer cerveja. Uhum. Mas o desenvolver cerveja já é um buraco mais embaixo. Você tem que começar a estudar e entender o que você está fazendo ali. Nesse momento, não é apenas entender e ter um produto bom. É você entender o que os ingredientes agregam e como casar esses ingredientes numa receita que faça sentido. Uhum. Obviamente que nem todas vão fazer e às vezes não precisa. Temos hoje desenvolvimento de rótulos. Não quer dizer que hoje não foi explorado toda a capacidade que esses ingredientes trazem. Porque temos milhões de combinações possíveis, bilhões, sei lá. Porque temos aqui maltes que vão trazer doçores, vão trazer torras e vão trazer essas coisas. Lúpulos que tem uma variedade de florais, de frutados diferenciados. Fermentos que trazem fenólicos, coisas específicas assim que, cara, quando você vai fazer esse casamento, pode dar muito bom e alguma coisa que às vezes ninguém no mundo fez, pode acontecer. Eu considero essa de morango, inclusive, um desses achados. Porque, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil tem um estilo hoje desenvolvido que é a Catarina Sour. Catarina Sour. Sour é um estilo conhecido no mundo inteiro, todo mundo já fabricava, que é um estilo azedo. Aqui no Brasil a gente conseguiu trazer esse estilo sour e casar muito bem com frutas. Frutas tropicais e frutas brasileiras. Então, virou um estilo registrado hoje. Se você pegar os guias como BA e BJCP, existe o Catarina Sour. Que é de Santa Catarina. Que é de Santa Catarina, e tem esse nome justamente por causa disso. Então, foi desenvolvido lá e foi criado por lá. Então, esse mundo de cerveja é um mundo em expansão. E, de novo, comparando com comida,
todo mundo aqui que trabalha nessa área são grandes chefs. Uhum. A gente chama de mestre cervejeiro, né? Mestre O mestre cervejeiro. E o diferencial dele para alguém que só executa é justamente entender e fazer essa composição. Temos ótimas cervejarias também aqui, fora a Gondes. Todos os colegas dessa área trabalham para atingir essa qualidade. Que eu falo bastante assim, a gente tem colegas aqui. Porque esse ramo de cervejaria, vamos entrar a falar mais sobre indústria, a gente da área da cerveja especial é uma área muito pequena, então todo mundo é muito próximo, todo mundo é muito colega nessa área, porque o interessante da gente é fazer a conversão de quem não conhece. Porque, vamos dizer assim, aqui em Brasília hoje já tem esse número, é 20%. Hoje 20% das pessoas conhecem e consomem a cerveja especial e artesanal. E você tem esses dados, por exemplo, dos Estados Unidos? Qual que é o percentual de Justamente, cervejaria temos sim. artesanal? A de lá já sobe para 40%. 40%. Então a gente tem um crescimento de mercado em 20% aí para dizer... Dobrar praticamente o mercado, né? Isso que eu falei 20% é aqui de Brasília mesmo. Daqui de Brasília. Porque a gente tem áreas como o Sul que já é mais... Elas estão perto do 40, 30 e alguma coisa. Eu não decorei todas, não. Tem um relatório, é um relatório do mapa mesmo, ele faz. É um relatório que mostra por região, quanto que pessoas conhecem, consomem tipos de cerveja especiais, os tipos que estão saindo mais, o que tá bombando, o que não tá. Todo anualmente tem. Número de cervejarias, número de cervejarias ciganas. A gente pode falar sobre isso também depois. Eu vejo muito uma comparação. Eu sou natural de Belo Horizonte e lá, eu morei lá, já tem 10 anos que eu tô aqui no DF. E eu morei lá durante 16 anos. Cara, e nesses 16 anos que eu morei lá, a indústria cervejeira é muito forte. Isso. Quando eu cheguei aqui no DF, e lá tinha eventos com 50 rótulos diferentes. E aí que você chega aqui, você corre para encontrar 5, 10 rótulos. Isso. Né? Qual que é a maior dificuldade da indústria cervejeira hoje? Tem alguma diferença do DF? É a dificuldade da própria indústria cervejeira? Tem algum problema específico no DF que é menor do que as outras regiões? Tem sim, vamos dizer que um dos principais iniciais que eu posso te falar é carga tributária. Nossa, é maior do que a do Sudoeste, por exemplo. Caramba. No geral, né? Temos uma carga hoje que é o imposto do pecado, que a gente fala, né? Então, das maiores cargas tributárias, a gente é equiparado a cigarro, equiparado a todo tipo de coisa assim, cachaça. É uma briga que a gente tem para poder tentar reduzir um pouco. Porque, vamos dizer assim, tudo bem a cerveja também ser considerado luxo, pecado e tudo, mas vamos falar assim, hoje uma das brigas que a gente tem, como até nosso aglomerado, tem um movimento aqui das cervejarias que se juntam para poder discutir isso, em 3 frontes assim que eu diria que são principais. Primeiro, por fazer por graduação alcoólica. Tudo bem ser imposto do pecado, vamos dizer assim. Mas vamos caracterizar cada um? Por que eu pago o mesmo imposto que uma cachaça? Que tem um 40% contra altíssimo. 5%. Poxa. Então, assim, não dá pra ser caracterizado da mesma forma, né? São produtos completamente diferentes, mas hoje é a mesma tributação. Outro ponto é em tamanho de indústria. Hoje, uma fábrica igual a minha, micro cervejaria, e todas as nossas outras que são aqui, micro cervejarias, paga mesmo encargo do que uma Ambev, do que a Heineken, gigantes nacionais, que tem uma estrutura, poder de compra, poder de negociação infinitamente maior do que a gente junto. Então, esse tipo de coisa também impacta muito para os preços e desenvolvimento desse pessoal, porque quando a pessoa entra na indústria e vê essas barreiras, ela acaba desistindo, não faz o investimento. Muita gente começa como cigano, para explicar, o cigano nada mais é do que uma pessoa que ela desenvolve receita, ela trabalha nessa área, mas ela não tem planta de produção. Então, geralmente, ela aluga a minha fábrica, aluga a fábrica de outros colegas. Então, a gente consegue ter produções de cerveja sem ter a planta. Uma produção white label. Seria o white label, porque o white label diferencia um pouco na questão, porque o white label geralmente ele compra comigo mesmo, eu desenvolvo. O pessoal cigano, ele é proprietário de uma marca. Ah, ele tem a marca ele tem a receita. E a receita, ele é cervejeiro também. Ele não Entendi. quis fazer o investimento de uma planta fabril. Uma fábrica. O que acontece que é bem normal mesmo de ser, né? Porque é um investimento muito grande. Hoje a gente tem marcas famosas, entre aspas, no consumidor. Nacionalmente, sim. Que não fabrica, né? Que é só uma marca que é cigano, uma cervejaria cigana. Temos bastante. Cervejas muito bem conceituadas e grandes, onde elas não têm fábrica. Eu considero até um caminho inteligente, porque você faz um desenvolvimento de marca, você consegue investir em produção sem ter o custo mensal de uma fábrica. Porque, vamos lá, quando você é dono de uma fábrica, você tem funcionários, equipamento, energia, água. Todas essas coisas são cíclicas mensalmente. Então, elas acabam tendo esse custo fixo. Então, você tem que ter um giro.
Esse pessoal cigano, não, eles conseguem investir em armazenamento, câmara fria, barril, fazem sua produção e latas, enchem latas, garrafas e fazem distribuição. Trabalham a marca, trabalham a distribuição, trabalham venda, onde é a parte mais importante para qualquer negócio. Uhum. Então, trabalhando esses fronts, sem ter esse investimento fixo e pegado do ciclo industrial normal. Sim. Então, eles acabam conseguindo expandir sua marca muito mais rápido. Acho muito importante até uma pessoa ter esse experimento até antes de começar um investimento fixo. Eu falo assim, passo legal de começar é você desenvolve seus rótulos, testa caseiramente, contrata uma produção cigana, começa a ver como é que vai a saída. Quando você vê que tá num giro assim, cara, olha, eu tô com um giro mensal de tanto. Vamos ver quanto é que é uma fábrica para fazer esse giro. Para fazer o investimento. Porque você vai diminuir o custo. Obviamente que um custo do cigano é bem maior do que um custo por litro, né? Uhum. Porque você está contratando a mão de obra, às vezes você compra insumo com a pessoa, cada um tem o seu contrato, então acaba entrando outros parâmetros. Porém, você tem a liberdade de não ter esse custo fixo. Então, você não tem que vender a minha cerveja correndo agora, não tenho... Você pasteurizou às vezes ou alguma coisa, você tem um ano ali para vender essa cerveja. Então, você não tem esse custo fixo, essa necessidade de giro que uma fábrica tem normalmente. Agora, fazendo uma pergunta particular, assim, Claro. que é uma dúvida minha, tá, pessoal? Uma dúvida minha. A gente tá falando da cervejaria Gontes. Certo. Mas aqui, por exemplo, na nossa lata, que é linda, a lata da Ostera, viu? Depois vocês dão uma olhada, pessoal. A marca é linda, mas tá escrito Chopp de Morango. E eu não sou profissional, eu gosto de cerveja artesanal, sempre tomo cerveja artesanal, sou fascinado numa IPA, mas eu não entendo a diferença de cerveja para chopp. Qual que é essa diferença? Conta pra gente, por favor. Isso é bem interessante falar, porque é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Eu sei que muitas pessoas falam assim, é porque o chopp é mais leve. E tem um sentido para isso. Quando nós, cervejeiros, desenvolvemos uma receita, nada mais desenvolvemos chopps. Porque o que é o chopp? É o produto que, quando eu cozinho, fabrico, fermento, está pronto lá no tanque guardado hoje, refrigerado. É um produto sensível, não pode ficar fora da refrigeração, né? Ele fica já armazenado de 0 a menos 5 graus, cuidado para não congelar. E não exposto à luz, tem que ser bem guardadinho, né? Mas principalmente refrigerado. Fora da refrigeração, uma validade curtíssima, porque ele começa uma deteriorização. No momento em que eu quero fazer uma preservação desse produto, no momento que eu quero fazer uma preservação desse produto, a gente faz o processo de pasteurização. Eu falo a mesma coisa comparar com o leite. Temos o leite de caixinha, que fica lá na gôndola do mercado por um ano. Olha só que Fora maravilha. da geladeira. Fora da geladeira. Você que já foi de fazenda, provavelmente, já participou, você já viu como é que funciona o leite. Se você deixa um dia fora, ele talha todinho. Ele talha todinho. É isso que acontece. Vira coalhada. Cerveja é a mesma coisa. Então você faz o chopp e a gente pasteuriza para virar cerveja. Quer dizer que a cerveja tem mais qualidade em alguma coisa? Normalmente não. O que acontece? Você abre mão de alguns aromas, de frescor principalmente. É aquela coisa, né, de ter um leite fresco, igual eu comparei, né? Beber um leitinho fresquinho, nossa, que legal, contra o de caixinha, que assim, funciona porque a gente usa no dia a dia e precisa desse tipo de comércio sem refrigeração e tudo, né? Armazenagem e ciclo de vida do leite seria muito curto. Não daria para as pessoas trabalharem ele em longas distâncias. E cerveja é a mesma coisa. Já o chopp não, ele tem essa característica de fresco, tá novinho, pronto. Tanto que assim, na Gontes a gente prioriza muito vender o produto fresco. O chopp, né? O chopp. Eu só trabalho com ele pasteurizado se for uma exigência do cliente mesmo. Ele fala assim pra mim, olha, não vai dar, eu vou precisar viajar uma semana de carro, ter que mandar para outro país, vou ter que fazer alguma coisa do tipo onde, assim, a deteriorização é certa, aí eu pasteurizo. Mas se eu puder escolher, sempre eu vou mandar esse chopp pra pessoa. Porque ela vai ter o ápice dali. E quanto menor tempo de consumo, mais próximo, isso é uma frase alemã até bastante. O alemão, sempre que você chega a perguntar pra ele assim, e aí, cara, qual é a melhor cerveja que você tem aqui na região? Ele dá uma olhadinha assim pra cima e procura uma chaminé. Ele fala, aquela chaminé ali, ó, vai lá, vai ser o melhor da região. Porque pra eles, ele tem muito esse conceito, onde a cerveja está mais próxima, menos deteriorada, menos longe, menos pasteurizada, menos tudo, maior qualidade ela vai ter. Caramba, interessante. Isso é um... Eu vejo muito... eu já fui para a Alemanha, já fui para os Estados Unidos, e a gente vê muita cervejaria artesanal nesses lugares, né? E aqui no Brasil a gente vê pouco. E quando a gente vê uma cervejaria artesanal, a gente vê dificuldade dessas cervejarias em expandir. Hoje, qual que é a sua maior dificuldade
falando no seu dia a dia, assim, tendo em vista que você é uma indústria e você vende até para o consumidor final. Você vende para empresas B2B, mas você também vende para o consumidor final. Qual que é a sua maior dificuldade hoje de aumentar essa carteira de clientes? E um dado interessante que você falou, Brasília é 20% das pessoas que tomam cerveja artesanal. Por que em Brasília é tão pouco? Pois é. Isso porque eu vou te falar, não é a menor do país, viu? Se você for subindo, o normal aqui no Brasil, até só para complementar a informação, é do sul e vai subindo, vai diminuindo. No sul, que é o mais alto, perto de 40%. Sudeste ali do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais é perto de 30%. E vai subindo. Aqui em Brasília é o 20%, que é o topo. E daqui para cima, indo norte, nordeste, cai para 5, 4, pessoas bem pouco assim. O que acontece? Voltando até aquele assunto, a gente tem dois problemas nessa forte, né? A carga tributária, é forte, é pesada pra gente, né? Caramba. Que a gente mencionou, e que eu já explanei no outro setor. E outro motivo é equiparação com a grande indústria. O Brasil teve uma grande indústria de cerveja, a maior indústria hoje do Brasil é de cerveja. Então a gente teve essa equiparação, o desenvolvimento dela é uma empresa maravilhosa, assim, eu, como eu falei, gosto de processos, a indústria Ambev por si mesmo, é uma indústria onde tem os melhores processos do mundo. Uhum. Estamos falando isso, Brasil, líder, Ambev é líder em processo, dos processos mais limpos, dos processos mais bem feitos do mundo. Ela, por ter essa força e esse impacto nacional, a cerveja é um produto que todo mundo conhece, né? Uhum. Mas como essa cerveja mainstream, que o pessoal chama lá fora, a cerveja comum de consumo nacional. Então, por ter essa indústria muito forte, é difícil você introduzir uma coisa nova. Porque as pessoas conhecem cerveja como, que nem eu falei que meu pai era. Conhece cerveja por ser cerveja. Tudo é cerveja. Então, quando você chega com cara, vem cá conhecer o chopp de morango. A pessoa fica perdidíssima. Fala, pô, morango? Morango na minha cerveja? Eu nunca vi a Brahma fazer isso na vida. E é bom, viu, gente? Poxa, eu recomendo experimentar, né? Então, esse tipo de fixação na cabeça é onde faz muito trabalho. Eu já escutei muitas vezes assim a pessoa perguntar para mim, mas como que você está tentando fazer? Eu sou consumidor da Brahma ou da Heineken há 10, 15, 20 anos. Como é que você está chegando e vai me falar que seu produto é melhor? Nem sempre pode ser melhor, vai ser cerveja sempre por gosto. Eu digo que a gente trabalha numa área de qualidade e experiência. Uhum. Enquanto a cerveja já virou uma commodity, vamos dizer assim, o pessoal consome muito cerveja no dia a dia, virou coisa bem normal, bem padrão. Porém, a gente tenta trazer um algo a mais. Eu sempre falo isso, eu quero ser uma cerveja onde seja reconhecido pela qualidade. Eu não quero que a pessoa chegue no mercado e fale, nossa, eu comprei a Gontes porque era mais baratinha lá, tava num descontinho muito bom. Eu quero que a pessoa pense assim, cara, eu comprei a Gontes, que apesar de estar um pouquinho mais caro, eu já tomei e ela é muito boa, ela tem uma qualidade diferenciada. A gente pode focar nisso. E de novo falando, a Ambev não é porque ela é ruim. Ela tem o melhor processo do mundo. Então ela tem o melhor rendimento. Ela tem números assim de indústria que são absurdos. Mas ela tem uma demanda muito grande, né? Então, para ela atender essa demanda, ela abre mão de algumas questões de qualidade, principalmente para o cliente final. Que nem eu disse, processo limpo, perfeito. Porém, a gente que é artesanal, a gente não tem essa demanda. Então, a gente trabalha esse produto com algumas coisas diferentes, com variações de lúpulo, variações de coisas que fazem esse produto se destacar em qualidade. Sempre que a gente vende cerveja artesanal, cerveja especial, a gente tenta falar de experiência, porque a Uhum. pessoa vai ter uma experiência nova com cada rótulo. Não é só tentando atender a demanda de quero beber algo, quero ficar bêbado, esse tipo de demanda, o mercado nacional sempre atendeu muito bem. A gente está falando aqui de trazer uma experiência nova, uma qualidade. Vamos comer uma comida legal com uma IPA bem gostosa. Vamos fazer esse tipo de coisa? Sensacional, viu? Sensacional. Eu não vejo a hora, tá chegando aí o Eu momento trouxe um aí. certo. Ah, trouxe uma aí pra Trouxe também? uma aí pra também. Caramba, tá aí. Cara, agora você falou uma coisa interessante. Lá em Belo Horizonte, da Ambev, a marca original, ela é a mais famosa em Belo Horizonte. Todos os bares vendem muito original. E ela é uma cerveja gostosa lá em Belo Horizonte. Aqui em Brasília, Você já não sentiu a mesma coisa. já não é o mesmo gosto. O que eu fiquei sabendo é que são fábricas diferentes que produzem a mesma cerveja. Então, mesmo a Ambev, que tem um padrão de processo assim fenomenal, tem gostos diferentes e a original aqui é uma cervejinha normal. E lá em Belo Horizonte é uma cerveja Destaque. destaque. Me conta um pouco dessa dificuldade de padronização dos processos. Então, Diego, eu posso te falar que, assim, já foi mais. Hoje, eu te diria que, assim, por mais que
você sinta a diferença, isso pode ser muito por recordação, vamos dizer assim, por nostalgia. Porque hoje a gente está num nível de detalhamento técnico. Porque o que acontece? Tem uma frase até que todo mundo gosta muito, né? A Brahma de Agulhas é a melhor Brahma do país. E a vida inteira o pessoal conhecia com isso. E não era à toa. Isso começou dessa forma mesmo, era assim. É que nem você está falando, cada indústria fabricava do mesmo jeito, mas vamos dizer, a gente usa água, malte, lúpulo, levedura, todas essas coisas influenciam na qualidade do produto. E lá era melhor porque lá tinha a melhor água do país. Então a água influenciava muito isso. Hoje, com o tratamento que a gente tem de água, inclusive para nós, microcervejaria, e adequações, eu te digo que uma das coisas que mais pegava era justamente as pessoas não fazerem a adequação da água em questões de sais. Quando você pega seu rótulozinho da água, se você verificar atrás dela, você vai verificar quanto de sódio ela tem, quanto de carbonato, quanto de sulfato. Geralmente eles indicam assim, né? Coloca cálcio, ferro, todos esses tipos de coisas trazem diferenças durante a produção da cerveja. Então, cada água do país, poxa, mas é exatamente a mesma receita, com os mesmos ingredientes, com o mesmo tudo, por que tá dando diferente? Porque essas águas tinham qualidade diferente. Hoje tá mais difícil disso destoar tanto, porque a gente faz um controle de qualidade na água. Então, no processo da água, você faz a filtragem, você deixa a água do mais amena possível, a gente chama de dureza, né? Tira esses sais, minerais que precisa e adequa conforme a receita melhor. Eu, por exemplo, quando vou fazer minhas cervejas, vamos dizer assim, eu falei que faço uma lager, a lager que eu tô tomando é baseada na que bebe no Oktoberfest. Então, eu procuro o padrão de água de Munique, lá na Alemanha, e o que eles têm de sais, de carbonatos, de cálcio, de ferro, e reproduzo isso na minha água aqui. Eu Que dou graças a Deus que a água aqui de interessante. Brasília, para quem tem poço artesiano principalmente, é uma água extremamente neutra, é bem mole que a gente fala, né? Ela não tem sais quase nenhum. Então fazer a adequação de sal é muito tranquilo. Então eu consigo chegar nessa padronização para uma água que seria a mesma água de Munique. E isso evidencia. E é engraçado que até falar isso, essas coisas eram tão sentidas que os locais onde falando isso tecnicamente como entendendo que nem eu falei a importância dos ingredientes. Os estilos de cerveja que mais se desenvolveram nas regiões é porque a água tinha melhores benefícios para ele. Eu vou resumir bem rapidão, mas vamos dizer assim, sulfatos são muito bons para evidenciar lúpulo. Então, águas onde eram muito sulfatadas, elas foram feitas... onde tinha águas muito sulfatadas, as regiões exploraram muitos estilos que são lupulados. Por exemplo, na Inglaterra, porque lá tem a água com muito sulfato, acabava fazendo muitos estilos, o IPA nasceu lá, nasceu esses estilos onde lúpulo era muito importante. Já Caramba. lugares mais com mais carbonatos, Carbonatos. eles evidenciam mais o malte. Então, estilos onde tem mais trabalho com malte é onde teve esses carbonatos em água, em abundância. Que aí foi ali para a Alemanha, esse pessoal onde trabalha mais com carbonatos, onde você vê que tem mais um destaque, o ingrediente mais destacado é malte, geralmente é por causa que a água era muito carbonatada. Agora eu vou falar uma Carbonato. coisa, viu? A água do DF É aqui boa. é boa, viu? Caramba, vou te falar que é diferenciada essa água do DF, viu? Hum. Agora você falou uma coisa, é, tem uma superstição, não sei se é superstição ou se é técnica, que assim, pela minha história, a Ambev sempre reinou na cerveja, e aí de uma hora para outra a Heineken subiu assim assustadoramente, e hoje onde você chega você vê a Heineken assim sendo diferenciada nos mercados, nos bares, nas Ela boates, conquistou uma né? clientela diferenciada. Conquistou uma clientela, e eu até fui na fábrica da Heineken lá em Amsterdã, e eu falei assim, eu sou leigo, não entendo nada, não tem uma coisa diferente. Mas por que você acha? Tem alguma técnica que a Heineken é um pouco, principalmente a Heineken Long Neck, ela é um pouco diferenciada das outras? Falando da forma técnica, qual que é a diferença dela frente às outras? Isso é um papo bem legal pra gente começar. A Heineken, ela trouxe, eu vou começar com a história primeiro e depois eu chego na diferença do produto. A Heineken chegou como diferente pela questão de apostar naquilo que a gente já evidencia. As pessoas conseguem se adaptar a cervejas um pouco mais amargas. A Ambev fez o caminho contrário. Ela verificou que você atingiria um público maior conforme você deixasse o produto mais leve, suave. E é uma qualidade que chega pro público médio muito bom. Porém, não dá pra dizer que você pode abandonar aquelas pessoas que gostam da cerveja, gostam do amargor, gostam do Uhum. lúpulo.
ela ficou um pouco escanteada durante esse procedimento. E a Heineken trouxe isso de volta, porque ela tem basicamente o dobro de um IBU, que é a unidade de amargor que a gente mede, 18, né? 18, isso. 18 da Heineken, enquanto as comerciais aqui geralmente tem de 8, 9, 10, assim, conta muito. 6, varia bastante, né? Da Brahma, os rótulos que a Ambev trabalha normalmente. E, inclusive, a Ambev correu atrás disso, porque ela verificou que depois da introdução da Heineken, as pessoas começaram a priorizar esse tipo de cerveja tendo um amargor mais forte. Amargor mais forte. Então, elas começaram a comprar indústrias onde já trabalhavam com esse tipo de produto. Aí compraram a Vals lá em BH, Conheço a Rosa, muito boa. comprando outras indústrias, assim, não vou chegar a muitos exemplos não, mas foram contratando outras indústrias menores e massificando elas para poder atingir esse público especial que a Heineken estava conquistando. Então a Heineken acabou se beneficiando muito da expansão da cerveja artesanal, porque todo lugar que consome cerveja artesanal, às vezes o cara ela é um preço legal, adequado. Sim. Então assim, não vou pagar R$30, mas tem uma Heineken aqui. Então ele compra bastante Heineken. E aí tem um negócio que aqui as pessoas conheceram muito, e aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu prefiro muito mais a long neck do que a lata. Essa é uma dúvida que eu queria... Isso é bem normal Eu queria também. saber disso, eu queria saber. A long neck, ela é a garrafinha verde, né? A gente usa a garrafinha amba das cervejas, não é um motivo aleatório, não é estética, nossa, que linda a minha garrafa amba. A gente sempre usou a garrafa amba porque ela tem um filtro natural de luz, onde não deixa entrar raio ultravioleta dentro da garrafa. E o lúpulo comum, ele é sensível a raios ultravioleta. Quando você atinge o lúpulo com raios ultravioleta, ele libera uma substância que a gente classifica como, na área de sommelier, como light struck. Light struck nada mais é do que, a tradução literal, né? É choque de luz. Bateu a luz no produto diretamente, nesse lúpulo, ele vai soltar esse sabor, que o pessoal hoje conhece como sabor de Heineken. Mas aí, então, a latinha da Heineken não tem o sabor da garrafinha por conta da luz. Da luz. É porque como não tem a incidência de luz direta, não tem sabor. Aí você se pergunta, mas então por que a Corona não tem sabor de Heineken? Por que a Sol não tem? Eles usam garrafa transparente, também não tem esse filtro. É porque também existe outra qualidade de lúpulo, que é o lúpulo isomerizado, que ele é próprio para essas garrafinhas transparentes. A Heineken fora do país, se você for consumir, ela não vai ter esse sabor de Heineken. É porque eles já acostumaram lá fora usar o lúpulo isomerizado. Porém, aqui dentro, eles verificaram que o público brasileiro gostou muito do Light Struck. Isso é normal, tá? Tem muitos estilos no mundo onde, às vezes, um defeito, porque a gente classifica como defeito esse sabor. Querendo ou não, a gente coloca para impedir. Se aconteceu, é porque aconteceu um defeito. Mas tem muitos estilos de cerveja onde um defeito vira característica principal. Se isso agrada algum público consumidor, acaba sendo parte do produto. E hoje, então, você tem a cerveja para competir com a Ambev. Você tem a cerveja que tem o IBU ali, média de 18, para ter esse sabor de Heineken. Você, como um cara técnico, como um mestre cervejeiro, você consegue criar isso na sua fábrica? Eu conseguiria. Hoje eu não deixo bater o Light Struck. O que eu faço é uma equiparação de IBU. A minha cerveja mais leve, que é a American Lager, ela tem o IBU próximo ali a 8, próximo a essas que eu falei da Ambev, que é muito consumidas aí. A maioria delas é ali de 6 a 10. E essa que eu tô consumindo até, a Munich Helles, é a que eu uso para ficar ali próximo da Heineken. Então eu tento atingir esses dois públicos que já tem, porque a minha ideia com esses produtos é justamente assim, a pessoa já é acostumada com o produto, ela tem esse gosto por esse produto. Estou apresentando uma versão diferente desse produto. Ela gosta desse tipo de amargor, desse nível, ok, é a minha leitura de como eu posso fazer esse produto. E tento apresentar para ela esse tipo de produto, sendo que tem a minha leitura. Cara, você vai tomar aqui uma Heineken? Só se eu deixasse um pouquinho a luz, isso aí deixaria igualzinho. Mas não é pra ficar parecida nesse ponto, né? A gente tenta, existe milhares de estilos de cerveja, todo mundo faz a sua leitura. E é por isso que é legal esse mundo da cerveja, porque por mais que eu tome uma IPA minha, e eu vou tomar outra de algum colega aqui, todas vão ser bem diferentes. Porque isso é uma leitura que o cervejeiro fez e quis trazer essa forma ali, né? Esse casamento de ingredientes, nessas proporções, tudo tentando se adequar ao estilo que a gente fala. Porém, cada uma com a sua peculiaridade. Vou falar a mesma coisa fazer uma parmegiana. Se eu te perguntar a sua receita de parmegiana e você perguntar pra mim, provavelmente já vai fazer duas receitas completamente diferentes. Então, vale a mesma coisa para cervejas. A gente tem parâmetros que dizem, porque você não vai fazer uma parmegiana também que não é empanada. Mas é engraçado, né? Nós dois temos a mesma receita, nós vamos fazer
com sabor diferentes. diferente. Mas aí entra justamente isso, né? É isso que eu tô falando, porque como a cerveja tem a mesma coisa. Se eu der a receita pra outra pessoa, eu posso abrir minha receita aqui, toma, faz a sua cerveja. Ela vai fazer diferente, porque a técnica que eu utilizo, o jeito que eu fabrico, Aham. é diferente do jeito que o cara vai fabricar. Os ingredientes que ele pode usar, às vezes está em qualidades diferentes. Eu faço outro padrão de qualidade. A água que ele está fazendo, né, pode ser diferente. Aham. Que, de novo, volta para essas questões. O meu equipamento é diferente do dele. Então, todas essas coisas causam variedades. Então, até dentro da mesma, se eu pegar, realmente tirar coisas e entregar para você na sua mão, faça agora a sua cerveja igual eu vou fazer a minha aqui, a gente vai ter uma diferença. E vale a mesma coisa igual para comida, que nem eu tô falando. Agora, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar da parte produtiva na área de sustentabilidade. Hoje, aqui no DF, a gente vê muito incentivo da Embrapa, de outros órgãos aí. Hoje, o DF é referência na produção de morango, né? E tem outras referências aqui do DF que reconhecidas aí nacionalmente. Tá começando muito a indústria do vinho do DF, né? Até mesmo a Gontes iniciou agora a produção de cidra, né? Que é uma bebida de maçã, né? Agora, sobre a parte de sustentabilidade, o que você me conta hoje que vocês fazem que é necessário fazer da parte de sustentabilidade para a evolução da sua indústria, para a gente ter um cunho social bem visto aí pela população? Eu falo que as pessoas, quando você entende o lado sustentável, porque parece assim, nossa, então eu vou ser obrigado. Parece que quando você joga isso pro empresário, ele vai falar assim, nossa, então eu vou ser obrigado a fazer essa área de sustentabilidade. Cara, não é nem uma obrigação. A questão de sustentabilidade é economicamente bem para você. Você entendendo os pontos de onde porque o que a sustentabilidade tenta pregar muito, e é isso que eu corro bastante atrás. As coisas que são geradas naturalmente, você usa muita coisa natural. Você tem que devolver para o natural, então, novamente. Então, se no momento em que você está sabendo, tem as coisas naturais e vai reaproveitar o natural, você devolver naturalmente funciona muito bem para sua indústria, economicamente falando. Então, não é um investimento onde você investe e perde, porque vamos dizer assim, às vezes era um investimento para eu falar bonitinho, tô aqui com o meu negócio. Uhum. Não, é um investimento onde você vai te trazer valor econômico também. Vai trazer benefícios para Benefício sua econômico. empresa. Vamos dizer assim, lá na Gontes hoje, nós adotamos algumas políticas muito boas para isso. São recomendações até, às vezes, também do próprio mapa, do Ministério da Agricultura, tem motivos para tudo isso. Lá nós temos toda a nossa energia hoje é solar. Ah, legal. Totalmente solar. Fazemos o reaproveito, o malte que a gente utiliza é um Certo. conteúdo muito natural, não é? É um grão, nada mais que um grão. Todo o bagaço que fica, todo o restante que sobra lá aqui de descarte, a gente utiliza para alimentar vacas, utiliza para fazer compostagem em campos. Ah, legal. Então, todo esse tipo de coisa, não tem esse lixo, jogar o lixo urbano, vamos dizer assim, que tem que ir para um lixão, aterro e tudo. Não, a gente reutiliza isso para o próprio... volta para a natureza. Uma vaca vai comer, uma galinha vai comer. Vamos fazer para as plantas se aproveitarem desses nutrientes. Dá para fazer pão com ela. Assim, é um reaproveitamento muito interessante, muito legal. Cara. Fora isso também, reaproveitamento de água de chuva para água de lavagem. Cara, tá caindo do céu. Você pega e lava o seu chão. Melhor coisa do mundo. Não tem nada. Claro que, obviamente, não dá para usar isso dentro do processo produtivo. Mas é uma água totalmente boa para limpeza. Por que você não reutiliza? A gente tem calhas de captação, tem tudo, onde a gente consegue reaproveitar nesses processos produtivos. Para irrigações de campos, porque a gente em Brasília, a gente é chácara também, né? Então acaba tendo plantas lá em volta também. Cara, é muito interessante saber que a Gontes também tá nessa pegada de sustentabilidade, porque não é só beber cerveja, é beber cerveja e cuidar também do meio ambiente. Até porque a gente tira tudo de lá, né? Então tem que devolver bem mesmo. Poxa, parabéns aí, parabéns pelo trabalho. Agora, na parte de tecnologia, você tem muita dificuldade na parte de tecnologia para trazer essa tecnologia e conseguir replicar as melhores cervejas aqui no DF? Então, nós conseguimos replicar. Hoje a gente fala o quê? Claro que tem como melhorar. Infelizmente, tem muitas coisas que a gente fica atrasado pelo preço da tecnologia ainda, tá longe. Mas é que nem eu te falei, fazer a cerveja em casa e fazer na grande indústria muda o tamanho da panela, basicamente. A gente tem mais controles, obviamente, né? Mas se você quiser fazer em casa, você vai fazer exatamente igual eu faço. O procedimento é o mesmo, a gente só tem panelas grandes.
Então a gente conseguiu investir em tecnologia, principalmente para controle de qualidade, que aí é onde importa mais para a indústria, né? A gente tem muita. Tem até uma piadinha que o pessoal faz de cervejaria que fala que a gente é uma fábrica de limpeza e faz cerveja durante os intervalos da limpeza. Porque a indústria Caramba. tem que ser extremamente limpa, trabalhando com indústria alimentícia. Então, as máquinas ajudam muito a gente ter esse controle de qualidade, controle de temperatura, limpezas e o procedimento todo. Então, a gente consegue ter esse investimento para tecnologias e sempre tentando trazer coisas novas. Porém, ainda tem limitações pela questão de não é tecnologia desenvolvida aqui, então vamos assim, vai importar tecnologia. Isso Uhum. tipo tem um custo bem grande. Daria para melhorar. Temos indústrias grandes, que nem eu falei, isso entra outra diferenciação. A Ambev consegue trazer todo esse tipo de coisa, reaproveita muito mais do que eu até. Lá não tem nenhum desperdício. Então isso tudo impacta no nosso preço. Claro que sempre estamos investindo, criando mais maquinários. As máquinas são bem caras, é tudo de inox, tudo bem limpinho, tudo bem cuidado. E a gente sempre agrega tudo que pode. Trabalhamos com o melhor que tem aqui, que hoje, de inox, por exemplo, é tudo desenvolvido no Brasil. A indústria brasileira, para a parte de máquinas de produção mesmo, panelas, fermentadores e tudo, é muito bem desenvolvida. É mais na região do Sul e Sudeste também, de novo. Eles são guias hoje na frente desse tipo de tecnologia. Mas precisando de algum equipamento de fora, medidores, controle, é tudo controle de indústria, né? Apesar de sermos micro cervejarias, é uma indústria séria, indústria alimentícia, indústria de bebidas. Então temos todos os tipos de controle para poder atender a qualidade. Tem um controle, tem uma legislação, Tem todo do legislação, mapa, mapa, fiscalização, o mapa hoje, a fiscalização, né? fiscalização é do mapa. Fiscalização, temos responsável técnico, temos químico, temos laboratório, tem tudo para poder fiscalizar e continuar mantendo qualidade. Porque eu falo isso muito, uma cervejaria a gente tem geralmente um impacto para a pessoa. Se eu não faço esse impacto ser bom, verdadeiro e a pessoa reconhecer a qualidade no primeiro, eu não vou ter outra chance. Não é um produto massificado onde ele vai ter contato o tempo inteiro durante a vida dele toda. Então é um produto onde que eu tenho uma chance. Não tento desperdiçar essa chance. Tento trazer o produto de primeira qualidade, do melhor forma possível para o cliente, para ele ter a melhor experiência e voltar a ser cliente. Perfeito, perfeito. Agora falando do diferencial da Gontes, toda indústria para ela dar certo, ela precisa ter o seu diferencial competitivo frente aos concorrentes, frente aí ao mercado que 80% dos consumidores consomem cerveja normal, somente 20% consome cerveja artesanal. Me conta um pouco mais, qual que é o diferencial da Gontes frente às outras e que a Gontes vai conquistar você? Muito bom. Então, nós da Cervejaria Gontes, a gente, que nem eu falei, um dos pontos principais é a bebilidade que eu falei. Porque, voltando na palavrinha, a gente é muito focado em ter cervejas que, por mais que sejam extremas, amargas muito, ou muito fortes, muito alcoólicas, quando você tem o primeiro contato com ela, você vai verificar que não é tanto difícil de beber. A gente faz trabalhos onde tenta suavizar essa experiência para onde a pessoa consegue fazer consumo maior desse tipo de produto, mesmo tendo essas, vamos dizer assim, parâmetros onde seria mais freativos. Você não conseguiria consumir tanto porque ele tem essas qualidades. Pô, é difícil você consumir uma árvore inteira de boldo. Na cervejaria Gontes a gente foca principalmente nisso aí. Em relação à grande indústria, um dos grandes diferenciais, mas aí vai ser um pouquinho até de nós todos aqui. Que nem eu falei, meus colegas de outras cervejarias também têm essa vantagem. Primeiro é que você está bebendo aí, amanhã você está tranquilo. Não temos ressaca. Não tem ressaca, não tem dor de Nenhuma, cabeça. nenhuma. Lembrando, pessoal, que beba com moderação, tá? A ressaca nada mais aproveitar para falar um pouquinho desse tema, ela nada mais é do que uma aceleração durante a fermentação. O que acontece? A gente trabalha com ser vivo. A levedura que faz o processo fermentecível, ela consome açúcares que a gente tira do malte e transforma em CO2 e álcool. Esse é para ser o parâmetro básico, assim. Toda fermentação é isso, basicamente. Porém, se você tem alguma demanda muito grande, vamos dizer assim, a grande, que nem eu falei, maravilhosos de processo, mas eles entendem que a demanda é muito grande. Eles não têm o tempo que eu tenho para fazer a minha levedura trabalhar no perfeito estado. Então, enquanto eu trabalho com uma levedura 100% confortável, vamos dizer assim, é um ser vivo. Então, eu dou a temperatura ideal, a quantidade ideal, a pressão ideal, todas essas coisas para ela trabalhar sem estresse. É estresse mesmo, que ela é um ser vivo. Uhum. Então, enquanto eu dou todos esses parâmetros perfeitos para ela, a grande indústria não
se dá o luxo disso, porque senão ela não vende para você. Basicamente é isso. Ela não quer deixar faltar na gôndola. Então ela acelera esse procedimento, fazendo todos esses contras para fazer uma fermentação bem mais rápida. Em média, minha cerveja fica 20 dias para estar liberada. A grande indústria, 5 dias está entregando para você. Tá na sua Caramba. casa. Então, assim, até logística já entra nesse processo. Então, é um diferencial grande da cerveja artesanal. Não traz essa ressaca, conhecida como todo mundo, que é a produção de um álcool superior, que você não consegue digerir ele tão bem e nem processar. O álcool só para a cabeça, né? Então, não consegue processar esses álcools superiores com facilidade. Então, é por isso que dá essa ressaca. E outra grande diferença é a variedade, né? Como eu não tenho essa demanda muito grande também, como a grande indústria precisa entregar o produto que todo mundo já conhece, eles não conseguem investir em variedade. Eles estão sempre fazendo as mesmas cervejas no mesmo tempo e você conhece aí há 50 anos. A gente não, eu tenho espaço para fazer uma stout, eu tenho espaço para fazer uma cerveja torrada, eu tenho espaço para inventar uma cerveja totalmente nova, igual o chopp de morango. Porque eu não tenho essa demanda, não existe a demanda para eu ter esse giro, então eu consigo criar e testar esse produto novo. Vamos trazer um produto novo. Muitos colegas aqui também fazem isso. Vamos trazer coisas diferentes, que é tentar casar com experiências, sabores e clientes diferentes. Claro que todo mundo. Eu falo isso muito sobre também. Mas eu não bebo cerveja nenhuma, Leandro. Você tá falando pra mim, eu não gosto de nada. Cara, não existe isso. Talvez você não tenha achado a cerveja que você goste. Igual eu trouxe aí, você conheceu uma cerveja mais doce, cervejas amargas, temos cervejas salgadas, tem cervejas azedas. Então, assim, qualquer Caramba. gosto, a sour que eu mencionei, por exemplo, é azeda. Então, qualquer experiência que a pessoa quiser ter com cerveja, a cerveja artesanal especial vai trazer essa experiência diferente. Cara, ela se adapta ao seu gosto. Então, a gente busca esse cliente. Tem essa cerveja de bacon da vida? Consegue. Cerveja de bacon? Dá. Na verdade, a gente usa malte Caramba. defumado, né? Aí esse defumado sempre lembra um pouco essa área de bacon. Lembra- E é um estilo antigo, tá? O Na defumado Alemanha. lembra um pouco É uma ali do... Rauchbier. Rauchbier? É estilo alemão de cerveja. Caramba. Eles defumam o malte e com esse malte defumado eles fazem a cerveja e pega muito do defumado ainda. E lembra um pouco ali o Jack Daniels, que também... Cara, ele tem um pouquinho defumado, mas ele é menos, né? Não, ele literalmente parece que tá mordendo um pedaço de carne defumada. As Rauchbier geralmente são isso. Você já fez ela? Não, mas tá no catálogo, tá no... Tô querendo provar. Vai ter. Cerveja de bacon, tá, pessoal? Cerveja de bacon. Já. Quero provar essa aí daqui a pouco nas melhores hamburguerias do DF, cerveja de Casa bacon. Casa muito bem. Cara, deixa eu te perguntar, qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que está querendo abrir a sua indústria, não necessariamente cervejeira, mas está querendo abrir sua indústria hoje no Brasil, hoje no DF, qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Primeiro tem que estudar bem, não vou mentir, você tem que olhar realmente os parâmetros que você vai se encaixar com o seu produto. Temos muitas legislações, você tem que se adequar, e eu acho que um dos principais motivos, eu não fui nessa onda, mas eu hoje passo como experiência de contra do que eu fiz, né? A gente abriu a indústria muito rápido. Eu acho que você tem que testar o seu produto. Você tem que achar métodos de produtivo onde você não fica amarrado ao método produtivo. Então, que nem eu falei dos ciganos, eu acho uma forma maravilhosa de você começar a testar o seu produto. E não precisa, explicitamente apenas para cerveja, né? Qualquer produto você consegue ter alguma coisa, vamos dizer, uma cachaçaria para fazer cachaça, você consegue de drinks, às vezes você testar, comprar equipamentos onde você consiga produzir pequenas escalas e começar a levar para o pessoal conhecer seu produto, desenvolver essa marca. Tem pessoal que a gente conhece, por exemplo, do Negroni, falei bastante com ele sobre isso, ele tá querendo abrir a indústria dele, eu falei pra ele, cara, testa aí, vamos abrindo aqui alguma coisa pequena, e ele já tem alguns esquemazinhos para começar. Esse tipo de coisa, eu vejo com muito mais bons olhos hoje do que você só abrir uma indústria, porque você cria uma responsabilidade muito grande, um custo fixo muito grande, sendo que você pode desenvolver seu produto. E tem que estudar muito, porque a diferenciação, igual a gente conversou no outro bloco, era que tem que ter o seu diferencial. Então, o que você vai agregar? Você vai trazer, vamos fazer uma fábrica de drinks. Pô, mas o meu drink é o mesmo que já está na praça? Não adianta muita coisa. Ou você vai tentar brigar pelo preço, no máximo. Pelo preço. Somente pelo preço. Você tem que ter alguma coisa que seja marcante para as pessoas, que é você. Então, nesse momento onde você consegue trazer esse produto, é fazer esses testes. É criar esse produto, desenvolver esse produto. E fazer todo o marketing em cima dele. É muito importante. Porque você tem que ter um volume de vendas. E aí você consegue pensar numa indústria muito melhor. Perfeito. Última frase para você falar para o nosso espectador hoje. Fala uma frase hoje da Gontes que vai marcar e ele vai querer tomar uma cerveja Gontes. Ixi, agora me pegou de uma vez.
A Cervejaria Gontes é a cerveja feita para você que gosta da cerveja especial, que gosta de conhecer experiências novas. A gente vai trazer para você toda a qualidade de qualquer cerveja que você encontra no mundo. E vamos atender de acordo com o gosto que o sul-americano tem. Você vai se sentir bem bebendo a cerveja, vai se sentir representado, vai se sentir como cerveja de casa. Eu quero ser essa cerveja doméstica. Eu quero que você consuma a Cervejaria Gontes diariamente. Então, entra em contato com a gente que a gente consegue realizar esse pedido para você. Beleza, pessoal? Eu sou o Diego Junger, especialista em gerenciamento de redes sociais e marketing para as pessoas venderem mais. E hoje, como meu convidado, eu tive o Leandro Gontijo, da Cervejaria Gontes, no nosso podcast Fala Industrial, uma conversa produtiva. Obrigado e até a próxima. Obrigado por ter... Acho que deu bom.